Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e hoje nós vamos falar sobre o fenol ou sobre os fenóis, tá? Fenol é quando você tem uma hidroxila, um OH, e esse OH agora, diferente do álcool, esse OH ele tem que estar ligado em um anel benzênico, tá? Então se o anel não for benzênico, se ele não for aromático e você tiver uma hidroxila, você não vai chamar ela de fenol, tá? Esse fenolzinho aqui em específico, ele tem alguns nomes, ó. Quais são eles? Ele pode ser chamado de fenol, você pode ver em questões falando sobre fenol. Ele pode ser chamado de benzenol, benzenol, porque é um anel benzênico com isso aqui, que geralmente a gente coloca um ol, tá? Esse ol não significa que é um álcool, tá, gente? O jeito certo, na verdade, de chamar ele para fenol é hidroxibenzeno, porque eu tenho uma hidroxila e um benzeno, joia? E ele ainda pode ser chamado de ácido fênico. Por que ácido? Vamos parar para pensar. Ácido, né, segundo Bronsted Lowry, é aquele que libera como cátion apenas o H+, em uma dada reação. Então, numa dada reação, você vai chamar de ácido aquele que liberou apenas o H+ como cátion. E esse composto fenol, os compostos fenólicos, eles têm a característica de liberar este hidrogêniozinho aqui, ó, quando eles entram em contato principalmente com uma base forte. Então, eles têm uma característica ácida. Então, nos compostos orgânicos, você classifica alguns compostos como compostos de característica ácida. O mais ácido deles, dos compostos orgânicos, são os compostos que têm o ácido carboxílico, né? Como a gente já comentou. Agora, os fenóis também têm essa capacidade, embora menos acentuada, de se comportar como ácido. Olha aqui ele se comportando como ácido. Ó, aqui eu tenho, por exemplo, o fenol, né? E ele está reagindo aqui com uma base. Então, esse fenol aqui vai liberar esse hidrogênio, esta base vai liberar esse OH. E aí elas vão formar água e um tipo aí, no caso, né? Não vou entrar em detalhes, mas um tipo de sal, né? Que tem um oxigênio, né? E um sódio aqui. Esse aqui acho que o nome dele é fenóxido de sódio, tá? Então, compostos com a função fenol, para que eles são usados? Ó, eles são usados, por exemplo, como antissépticos ou como desinfetantes ou como fungicidas. Então serve para matar a bactéria, tá? Exemplo desses antissépticos, é a criolina. A criolina é um composto muito utilizado na indústria para poder matar, né, fungos e coisas do tipo. E o eugenol. O eugenol, dentista, por exemplo, usa muito o eugenol. O que é o eugenol? É a essência de cravo, tá? Então, quando você está com uma infecção em algum lugar e o dentista faz um curativo, geralmente ele joga um pouquinho disso aqui, ó, e você pode até sentir o cheiro ou o gosto de cravo, né? Quando você estiver saindo do consultório, se você perceber, você vai sentir um cheirinho, um gosto de cravo. E aí, nome e o PAC para fenol é o hidroxi mais o nome do composto aromático. Por exemplo, aqui eu tenho um naftaleno, e ligado de maneira alfa a esse naftaleno, eu tenho um OH. Então esse aqui é o hidroxi alfa naftaleno. Ou então alfa hidroxi naftaleno. Então perceba que eu coloquei hidroxi e depois coloquei o nome do aromático, né? No caso lá de cima nosso, nesse caso aqui, ó, aí o PAC pede que você coloque hidroxi e o nome do aromático. O nome do aromático aqui no caso é benzeno, então fica hidroxibenzeno, tá? E assim a gente dá nome para os fenóis. Então, grande abraço, fiquem com Deus.